Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar do tema da morte, né? Num sentido um pouco mais filosófico, reflexivo, principalmente falando de física quântica, né? E outros sentidos aí. Muito se fala na situação de vácuo quântico e situação da energia, né, que permanece nesse período pós-morte ou se transforma, né? Tem até um filme, Energia Pura, tem algumas coisas falando do assunto, assim, não sei se diretamente, mas eu lembro de ter assistido esse filme, até achei muito legal. Mas o que eu vejo? Existem certas doutrinas místicas que falam que o vácuo não existe, né? Tudo está preenchido por um espírito, por uma energia. Não seria bem essa energia, acho que talvez a física quântica fala aí, né? Eu acho que a energia ela é um pouco intocável, né? Pelo nosso conhecimento, não pela consciência. A consciência nossa acho que consegue, em níveis profundos, né? Subconsciente, perceber essa vida, esse movimento do universo, né? Não seria bem um universo objetos, por exemplo, com vida, com apenas energia. Para mim eles têm vida mesmo, né? Até eu falei um texto meu chamado Universo como um organismo vivo, né? Nesse pequeno texto eu falei do assunto já. Então, para onde vamos após a morte, né? Então, várias religiões tem inferno, céu, tem níveis vibracionais, espíritas tem a questão do purgatório. Então, várias situações que aparecem, né? Umbral, né? A região umbralina, hospitais, níveis espirituais, né? Diferentes. No misticismo, a situação, principalmente a teosofia explica muito bem, né? Tem uma região do desejo, né? Um mundo de desejo ali, né? E daí tem outras regiões, por exemplo, vitais de pensamento, né? De pensamento mais superiores. Então, nós passamos uma vital e uma pensamento. Então, tem várias regiões no astral, né? Nessa parte espiritual, no pós a morte, né? E a reencarnação, mas não... A Bíblia diz que não tem, outro diz que não tem, que tem, e assim vai. Olha, você pegar a hipnose, né? Terapia de vida passada, aparece, né? Então, existem provas já. E outra prova é essa questão do quântico, né? Esse mundo quântico, física quântica, né? Então tem várias situações aí que nós devemos refletir, né? Se a morte é um fim absoluto para alguma coisa ou se é só uma transformação, né? Eu acho que é mais uma transformação, a gente muda de estado, né? Não acredito que tudo desapareça. Muitas vezes sim, a individualidade desaparece, no sentido assim, identidade, né? Por exemplo, Mariano faleceu, Mariano não tem mais Mariano. Mas é o espírito, já é um outro ente, né? Uma outra situação. Em outra dimensão, multiversos que seja, né? Não é mais universo, existem vários universos. Tudo bem, né? Ou quarta dimensão, alguns falam. Então essa situação é bem complexa do pós-morte. Explicação tem, né? Clarividentes, médiums, né? Tem várias pessoas que nos explicam esse mundo, né? Elas nos traduzem esse mundo invisível, que eu já falei tanto nos meus programas aqui de parapsicologia, ou, né, quando falei em misticismo também, né? Então uma coisa bem... mesmo da Bíblia, o meu ponto de vista da Bíblia é um ponto de vista simbólico, né? Tem que interpretar. Eu não acho que, por exemplo, uma leitura literal é muito perigosa da Bíblia, porque na Bíblia tem guerras, assassinatos, genocídios, tem incesto, né? Ló com as filhas, tem várias situações absurdas da leitura literal. Uma leitura simbólica é simplesmente nações que se relacionam, povos, raças, né? Os descendentes de Adão ali, né? Filhos de Jacó, filhos de Abraão. Então tudo isso aí são símbolos de povos, né? Povo cigano, povo judeu, povo egípcio, povo oriental, né?
Depois do Novo Testamento, o que é os Reis Magos, também vem um em cada raça, pela tradição. Né? Então são as situações de raças. Então no pós-morte, voltando ao tema, nós temos períodos de revisão, né, da vida, arrependimentos, né, purgações, energias, né, umbral, por exemplo, região de purgação energética. Ah, mas é um inferno, inferno existe, não existe. Não, é uma transformação pessoal da pessoa. Níveis altos de consciência, de céu inferior, céu superior, primeiro, segundo, terceiro céu, né? Lá de Paulo, né? Então, primeiro céu mais relacionado à situação mental, né? Mais concreta, e outros céus mais abstratos. Então a fé, ela vai mais para o abstrato, né? Ela vai para uma coisa mais elevada. Outro sentido na teosofia, por exemplo, primeiro céu ou céu inferior seria mais conquistas de felicidade, né? A pessoa, ela buscava muita coisa e lá ela está reencontrando parentes, encontra filhos que perdeu, alegrias que não teve ou que teve, né? Vai repetindo, é vibração, tudo é energia, ó. No céu superior já não, a relação com a divindade, né? O que a pessoa acreditou, era Buda, era Jesus, então ela encontra esses níveis superiores, ela vai ter uma transformação lá. E reencarnação, reencarnação é roda de samsara, né? Samsara. É um castigo? Eu acho que é, porque na verdade você vem e volta, então é uma loucura assim, né? O melhor seria a liberação, seja por iluminação, seja por ressurreição, né? Tudo isso é possível, eu acredito nas duas coisas, acredito tanto em reencarnação como em ressurreição. Eu não vejo que se excluem, né? Eu acho que é um absurdo você pensar em excluir. Mas uma crítica que eu queria fazer é que o vácuo não existe, é que ele está naquele túmulo, né? Naquele místico. É uma lição, né? Então tudo está preenchido por um espírito maior, por um cósmico, né? E tudo está envolvido com leis. Essas leis são leis cósmicas, né? Causa e efeito, né? Alguns falam de lei da atração, né? Que está naquele livro da Hermes, né? Hermetismo, chamado Caibalion, né? O Caibalion fala das 7 leis, né? Isso é mais antigo do que essas físicas quânticas, as coisas mais modernas, e explica tudo que aí está explicado, né? Tanto é que até eles usam, acho que esses livros também, né? Tem o Corpus Hermeticum também, tem vários textos antigos que já nos dão essas leis, né? E esse pós-morte, o livro dos mortos egípcio também fala, né? No modo simbólico, receitas do que acontece após a morte. Né? Então são vários sentidos aí de planos superiores. E a morte, o que vai me resolver? Nada. Muito pelo contrário, do suicídio, por exemplo, se eu pensar, né? Vai dar mais problema ainda, né? Vai ficar com um nível vibracional muito ruim, muito preso no lugar, principalmente, né? Quando tem crimes, por exemplo, eles veem que a energia do lugar fica muito ruim. Aí eu fiz alguns projetos para a psicologia, já expliquei essa situação um pouco, né? Então o suicídio, crimes, o lugar fica muito carregado, então você faz um mal até no mundo, ó. Além de você mesmo, você ainda estraga, né, o ambiente, né? E viver, a gente tem que viver feliz, buscar sim alegria, buscar satisfações, buscar conquistas, ter ideais de vida, manifestar nossa essência. Esse é o grande sentido da vida. Amar, né? A vida é amor, né? Viva amando, ame, né? Vivendo. Né? Procure amar as pessoas que estão próximas, as que estão longe, as que precisam ser amadas. Eu acho que essa reflexão que tem que ficar entre a questão de vida e morte. E a morte nada mais é que uma transição, né? Um dormir e acordar em outro lado, né? Mais ou menos nesse sentido aí, seja o que for, a gente não sabe, né? Céu e inferno, vai variar de cada pessoa, né? Tem o mundo do desejo, esse é o primeiro caminho aí, né, mais instintivo, para a gente purgar esse desejo, né? A gente se transforma para a gente vibracionar, né? Passar a outros planos aí do astral ou espiritual e evoluir. E a gente vai evoluindo em tudo isso, né? Então, sem morte, reencarnação é tudo necessário para a evolução. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.